Sofia Vala Rocha, concordaste com a não demissão ou não? Vamos lá ver uma coisa. A Ministra das Finanças, ao contrário do que se está a fazer... se há um padrão... A Isabel disse que há um padrão. Bem, o padrão, então, deste governo são os inquéritos. Porque há inquéritos parlamentares como nunca houve. E, portanto... Parlamentares não são determinados pelo Governo, são determinados pela Assembleia da República. Eu não interrompi. Vou passar a interromper. É que a jurista disseste Vou passar a interromper. Não foi este Governo que terminou inquéritos parlamentares. Não digas um erro jurídico escandaloso, faz favor. Foi sim, o Parlamento. mas a maioria deixa-os passar. Mas a maioria deixa-os passar, não é? Isabel, se a maioria não os deixasse passar... A oposição deixou passar todos. Vamos só ouvir a opinião da Sofia Vala Rocha. Se a maioria não os deixasse um passar. erro escandaloso, não é? Não saber a diferença entre Governo e Parlamento é grave em 2015. É claro que a Sofia sabe, não é? Não, parecia. Sim. Sofia. Vamos continuar. Inquéritos. A Ministra das Finanças foi a primeira a dizer que era necessário um inquérito. É a primeira nota. A segunda nota é que eu saiba, segundo li nas notícias, foi o próprio Secretário de Estado, Paulo Núncio, que disse que queria ir ao Parlamento explicar isto. Portanto, ele próprio disse que queria explicar. Como se não bastasse, a própria Procuradoria-Geral da República ordenou também um inquérito. Portanto, está a decorrer um inquérito. Vamos aguardar para ver. A única pessoa que eu, até ao momento, vi declarar que havia uma lista e que fez uma acusação sem provas, pelo que se sabe até ao momento, foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha. Esse sim disse que havia claramente uma lista e, portanto, estamos todos à espera, está um inquérito a decorrer. Eu vou dizer, eu frequento a mesma repartição de finanças há vários anos, aqui em Lisboa, e frequento-a muitíssimo. Não sei se é bom ou se é mau, mas chego a ir lá mais do que à farmácia e, portanto, conheço os funcionários, que também me conhecem, conheço o ambiente, e eu notei nos últimos anos uma alteração bastante grande do ambiente, que há uns 6, 7 anos a repartição estava vazia, depois com os anos muito mais gente começou a ir à repartição, gente que habitualmente eu nunca via na repartição começaram a frequentar, muita classe média também. De uma forma geral, as únicas pessoas que eu não vejo muito nas finanças são mesmo as pessoas das classes mais altas, o resto, Portugal está ali bastante bem representado. E nos últimos anos eu vi um acréscimo de um ambiente difícil nas finanças. O ambiente que se vive nas repartições de finanças é um ambiente tenso, é esse o nome que tem. Digo eu que frequento as repartições de finanças. Não, o ambiente é tenso. E, portanto, eu em relação a esta questão dos finanças, eu respeito quer os funcionários que lá estão, e muitos deles às vezes são alvo de insultos e de gritaria e de ameaças, é frequente ver isso, e vou para casa a pensar que aquelas pessoas estão numa situação um bocado difícil. Portanto, eu aqui tenho duas opções. Ou me ponho a fazer comentário fácil e barato, ofendendo possivelmente milhares de pessoas que trabalham nas finanças e muitos portugueses que, enfim, às vezes estão numa situação complicada e não se portam como deviam, ou sou um bocadinho responsável e fujo da demagogia e do populismo e francamente, porque um destes dias lá vou outra vez à repartição de finanças, não vou ser populista nem demagógico, tenho muita pena em relação a isto. A questão é esta, aquilo que esta situação deixou a nu e a Manuela aflorou é um certo espanto por percebermos que, obviamente, as finanças têm 8.000 funcionários e não foram todos os funcionários, mas desde novembro a esta parte foram detectados 140 casos de 140 pessoas que indevidamente acederam a dados que lhes seriam vedados. Eu recordo aqui há uns anos, eu penso que toda a gente se lembra disso, quando todos nós tínhamos uma simpatia pelos carteiros, de repente começa-se a perceber que havia muitos carteiros que violavam, alguns, não eram muitos, não eram todos, alguns, violavam a correspondência e roubavam cheques, que era uma prática, e dinheiro. Todos nós mandávamos cheques e dinheiro e de repente começámos a perceber, e muitos imigrantes mandavam dinheiro e cheques assim, que havia uns carteiros que abriam e roubavam aquele dinheiro. E há uma certa consternação. E em relação a esta questão das finanças, eu acho que há uma certa consternação, porque aquilo que nós estamos a falar é de que se apurou que há uma série de pessoas que indevidamente acedem a dados. Obviamente que não querem aceder aos dados
do Zé da esquina ou da Maria da esquina, querem aceder a dados que lhes provocam muita curiosidade ou que, vamos dizer, com frontalidade, têm valor comercial, nomeadamente vendendo informações para chantagem ou jornais ou fins menos próprios. E é com isso que nós estamos a lidar. E eu penso que, ao chamar-se lista VIP, é um bocadinho virar o bico ao prego. Porque o problema que nós temos de ver, a Manuela e a Isabel também referiram, mas eu gostava de precisar, há um direito de liberdade e garantia na Constituição da República que diz que todos nós, ricos e pobres, remediados e pobres e ricos e o que seja, todos nós temos direito à nossa reserva da nossa vida pessoal, familiar. E esse mesmo artigo, o artigo 26, diz que a lei tem de dar efetiva garantia às pessoas que assim é. Ou seja, o que se passa em relação a isto é que, obviamente, têm de ser dadas garantias através de uma lei geral e abstrata que toda a gente é protegida e tem esta garantia. Nós vamos acabar a chegar a um resultado, possivelmente, e por isso é que este caso tem importância, porque vai nos pôr a falar disto. Nós vamos chegar, muito possivelmente, a uma solução semelhante, mas ao contrário. Ou seja, quando cada uma daquelas pessoas que habitualmente vê a sua vida fustigada, ministros, deputados, presidentes da República, ou que seja, empresários, começar a fazer queixa e dizer assim, a lei não me está a proteger, porque os jornais todos os dias trazem aqui o meu património. Ou seja, há uma obrigação de a lei proteger toda a gente. 10 milhões de portugueses merecem essa garantia. 10 milhões de portugueses têm que ter essa garantia. Mas a maior parte de nós não vai sentir especial necessidade. Mas vai acontecer que há pessoas que permanentemente estão a ver a sua vida devassada que vão dizer o Estado não me está a garantir aquilo que a Constituição me diz que tem que garantir, que é a garantia da minha vida particular e da minha vida familiar. Isso são tudo questões muito importantes. Eu só quero dar uma nota final. António Costa, neste caso, não andou bem, porque fez declarações. Eu tive de as ler 3 vezes para acreditar que era mesmo aquilo que estava a ler, que estava só a ler, e para dizer que era uma pena por causa das famílias, dos restaurantes, etc., a querer dizer que estava a criar um nicho de pessoas que não teriam de pagar impostos. Brincar com um assunto tão sério para uma pessoa que quer ser Primeiro-Ministro são umas declarações muitíssimo infelizes.